respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Iniciamos mais um momento de adoração ao Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Adoramos o Divino Salvador e ao Espírito Santo, que é Deus em nós. E nós vamos glorificar o único Deus que subsiste em três pessoas, que está em nosso meio, que nos sustenta e garante a vida eterna. Vamos iniciar orando a este Deus vivo e poderoso, suplicando a sua direção e a sua bênção. Oremos ao Senhor. Ó Deus grandioso, Tu que és excelso, magnífico, estás entronizado. Ao Senhor nos dirigimos nesse momento. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe mais uma vez. E a bênção, Senhor Deus, que nós pedimos é que nós possamos compreender a Tua palavra e o Teu Espírito Santo fazer as aplicações necessárias aos nossos corações. Que o nosso louvor seja recebido pelo Senhor. Que com sinceridade façamos isso e em verdade, Senhor. E que, ó Senhor Deus, as nossas orações cheguem diante de Ti e Te agradem, Senhor. Ó Deus, somos muito pequenos e falhos. Necessitamos do Senhor em todas as coisas. E esse culto, mais uma vez, nós colocamos em Tuas mãos e pedimos, ó Deus, abençoa-nos. Abençoa, Senhor Deus, a nós que estamos aqui para Te cultuar. Nós que estamos aqui para Te adorar e Te bendizer. Que o Senhor seja em tudo glorificado. Abençoa, Senhor Deus, a vida de todos os que vão ouvir essa mensagem. Todos, ó Deus, que estão atentos para receber a Tua palavra. Que eles sejam alvos da Tua graça e abençoados pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos saudar a todos que estão assistindo este momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. E convidar a todos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, onde leremos dos versículos 4 ao versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, cantando o hino de número 32, Deus Fiel, hino bem conhecido da igreja.
e que fala da fidelidade do nosso Deus para conosco. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Que satisfação louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, queremos convidar todos a abrir a Bíblia novamente no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do capítulo 4, do verso 1 ao 6. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão.
os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja com a sua santa palavra. E nesse momento nós queremos convidar a todos a fechar seus olhos, e nesse momento de confissão, onde vimos e louvamos ao nosso Deus pela sua fidelidade, ouvimos a palavra de Deus falando sobre a morte do pecado e a pureza da vida. Fechemos nossos olhos e entrem em comunhão com o nosso Deus, orando e confessando seus pecados nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Santo, poderoso Deus, nosso Pai que está nos céus, quão santo, Senhor, és Tu, e queremos, Senhor Deus, te agradecer por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, no Teu templo, junto com os Teus irmãos, louvando e adorando o Teu santo nome. E esse, Senhor, tem que ser e será sempre o intuito das nossas reuniões, das nossas adorações. Está te prestando culto, Senhor, que possa estar abençoando a cada um dos membros da nossa igreja, a todos que nos ouvem, a todos que nos veem, para que o Teu Santo Espírito possa derramar suas bênçãos cada vez mais sobre nossas vidas. E queremos, ó Pai, pedir perdão por sermos tão fracos, pecadores, miseráveis. Te pedir, Senhor Deus, a Tua misericórdia para com nossas vidas. E te pedir perdão pelas nossas falhas, te pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que não somos merecedores de nada de Ti, Pai, por quão pequenos somos. Mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre, nós te pedimos. Amém. Nós queremos convidar os irmãos Gilberto e Emi para louvar a nosso Deus, junto com toda a igreja também, louvar mais uma vez e adorar o nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Ainda que pareça loucura aos olhos deles, pra mim é o Teu poder. Ainda que me canse e correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse e correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. ainda que Pareça loucura aos olhos deles, pra mim é o Teu poder. Ainda que me canse e correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse e correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Adorarei.
Glória a Deus. Amém. Vamos louvar esse Deus soberano, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Meus irmãos, queremos convidar a irmã Amy a fazer uma oração de intercessão e de iluminação ao pastor que irá trazer a mensagem para nós nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor Deus, da terra. Queremos, Senhor Deus, Te agradecer pela oportunidade de estar na Tua casa de oração, para Te cultuar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E nesse momento, ó Pai, queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida do Senhor Haroldo, que o Senhor o conduza e que tudo que Ele fale seja as Tuas palavras para as nossas vidas, Senhor Deus. Que as palavras que Ele fale penetrem nos nossos corações e nos deem a paz e o entendimento que só o Senhor pode nos dar. Amém. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Fica conosco, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Haroldo. Meus queridos, vamos agora abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126.
Salmo 126. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, aplique a sua palavra aos nossos corações. Um casal de missionários na África, em 1817, eles registraram algumas orações na região do Quênia, África. E eles registraram essas orações de pessoas que se converteram e se voltaram para o Senhor genuinamente. E entre essas orações, está algumas que eu passo a ler. Um disse: ajuda, Senhor, para que eu tema o pecado como se teme uma serpente. Como procuramos um pau para esmagá-la, como procuramos uma pedra para matá-la. Assim permite que eu use tua palavra quando o tentador se aproximar de mim. O outro disse: vê, Senhor, eu sou como um facão enferrujado, com o qual não se pode mais cortar os arbustos. Manchas de ferrugem roem o corte, pedras duras o tornam cego. Trago-te o meu facão, tu és o meu grande ferreiro mestre. Mete-me na forja e sobre a bigorna, torna-me um instrumento útil em tuas mãos. O outro orou dizendo: Senhor, eu sou como a lenha molhada, uma fumaça desagradável sobe de minha vida, em vez de labareda brilhante. Não proporciono aos que me rodeiam calor para cozinharem, nem luz para enxergarem. Eu te peço-me, faze-me como queres. Noutra parte, uma mulher orou dizendo: ó Deus, há anos que eu mostro um rosto cristão, mas tu, que vês o fundo do coração, tu sabes que eu sou uma panela rachada, e por causa dessa rachadura, vaza depressa tudo que me dás. Sempre volto a ficar vazia. Ó Deus, quererás consertar essa rachadura? Oh não, uma panela partida não pode mais ser consertada. Faze de mim uma nova panela, que tenha passado pelo teu fogo, antes de prestar serviço. O que essas orações têm em comum? O que essas orações têm em comum é aquilo que está registrado também no Salmo 126, versículos 4. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Todos estavam pedindo que Deus pudesse restaurá-los. Este salmo está incluído no livro de número 4 do livro dos Salmos. E é parte dos cânticos de degraus, de subidas, as romagens que o povo de Deus fazia em direção a Jerusalém para adorar no templo. O povo de Deus havia pecado, se desviado do reto caminho do Senhor, adorado falsos deuses, e por causa disso Deus os castigou, usando um povo iníquo para levá-los cativos. E foram 70 anos o cativeiro na Babilônia.
Os assírios invadiram Samaria, na capital do Reino do Norte. Pouco tempo depois, os babilônicos dominaram os assírios e invadem o Reino do Sul, a capital que era em Jerusalém. O cativeiro que durou 70 anos, Nabucodonosor e depois Ciro o persa, que dominou a Babilônia. Foi o período dos profetas Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu. No Salmo 126 nós encontramos o povo de Deus em um estado de gratidão tão grande que se expressa nas palavras: ficamos como quem sonha. Ele fala-nos da restauração do povo. Ele descreve um período de vida de Israel em que eles olham para trás e veem o pecado que eles cometeram. Eles olham então para frente e veem que Deus pode restaurar e conceder a eles um futuro melhor. A Bíblia nos mostra que Deus é aquele que nos restaura. Deus é aquele que restaura o seu povo. Deus é aquele que nos perdoa. E nós podemos observar isso desde o início de Adão e Eva até o fim, quando o Senhor Jesus Cristo partiu e foi à glória celestial. E ainda mais observar essas verdades nas promessas do Salvador, que disse que um dia voltaria, e naquele dia da volta do Senhor Jesus Cristo nós seremos completamente restaurados. Deus é aquele que pode restaurar o nosso ânimo. Deus é aquele que pode restaurar a nossa vida espiritual, como pediram aqueles homens ali na África, aquelas mulheres ali na África. Nós também temos que pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, restaura-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, livra-nos de tão grande mal. É tempo de clamar, meus irmãos, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de se preparar, é tempo de se santificar. E Deus é que pode restaurar todas as coisas. Nós podemos olhar para o quadro atual e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Quando virá o fim? Está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, porque a restauração vem do Senhor. Veja o que diz o versículo de número 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O povo tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família. Eles não podiam mais cultuar como Deus havia estabelecido. Havia fome, espada, escravidão. Mas Deus então, meus irmãos, opera e restaura a sorte do seu povo. O Salmo 137 diz que a crise era grande. Os versículos primeiros do Salmo 137 dizem: às margens dos rios da Babilônia. Ali naquelas margens, meus irmãos, eles paravam para pensar de que outrora eles foram e por que eles estavam sofrendo. Eles pensavam a respeito do seu pecado. O texto diz: nós nos assentávamos. Eles não tinham nem mais alegria. A Bíblia diz que eles choravam. Eles se lembravam de Sião. Assim era a situação do povo de Deus naqueles dias da Babilônia. Então aqui está o autor dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, esses dias de tristeza ficaram para trás, esses dias de angústia ficaram para trás, aquele tempo de que chorávamos às margens do rio ficou para trás. Deus agora está nos restaurando. Deus agora está nos livrando. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Deus levanta um rei medo-persa, Ciro, para livrar o povo da Babilônia. Assim como Deus fez em nossas vidas, nos livrando da escravidão do pecado. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos pecados. 1 Pedro 2,9 diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 2,1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A nossa restauração espiritual vem de Deus. A restauração do povo se deu por mãos de Deus. Deus operou, Deus usou aqueles reis para que a sua vontade fosse estabelecida. E Deus pode restaurar todas as coisas. Deus é o único que pode restaurar todas as coisas. Deus é aquele que pode restaurar o seu povo. Deus é aquele que pode restaurar uma nação. Deus é aquele que pode restaurar todo mundo diante da crise em que nós estamos vivendo. Clamamos a esse Deus que pode fazer todas as coisas. Clamamos a esse Deus que pode colocar um fim nessa epidemia. Clamamos a esse Deus que pode dar sabedoria aos homens, para que os homens busquem as respostas, para que os homens encontrem a cura. Clamamos
Clamemos a Deus, digamos ao Senhor: Senhor, nós temos saudades de estar reunidos, nós temos saudades de clamar juntos ao Senhor, nós temos saudades de buscar juntos a Tua presença, nós desejamos estar na Tua presença com o Teu povo, Senhor. Vem sobre nós e restaura-nos. Clamamos, meus irmãos, a Deus, porque Ele é o único que pode fazer novas todas as coisas. Ele é aquele que pode nos restaurar, Ele é aquele que pode restaurar o nosso país, Ele é aquele que pode restaurar a nossa igreja, Ele é aquele que pode restaurar o nosso lar, a nossa família. Não importa quais são as nossas crises, não importa quais são os tamanhos das nossas crises, Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha o que outrora passou, as angústias que nós tivemos, para nós não passam mais de lembranças, porque o Senhor restaurou todas as coisas. Nós cremos, meus irmãos, que se clamarmos a Deus, se buscarmos a face do Senhor, diremos assim em relação a este tempo que nós estamos vivendo, diremos assim: o Senhor restaurou a nossa sorte e ficamos agora como quem sonha. Eu creio que Deus pode restaurar todas as coisas, creia tão somente que Deus pode restaurar todas as coisas, porque Deus fará grandes coisas para a honra e glória do seu santo nome. E quando Deus intervém de maneira perfeita, meus irmãos, o texto bíblico diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles. Deus interviu, meus irmãos. Houve então uma alegria por parte dos judeus, quando Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, usou o imperador persa Ciro, que por um decreto ordenou que os cativeiros, que os que estavam em cativo na Babilônia, voltassem para Jerusalém. Aquilo foi como um sonho. Eles disseram, como está no Salmo 118, 23 e 24: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então a nossa boca se encheu de riso. Quando Deus restaura de maneira muito perfeita, meus irmãos, e só Deus pode restaurar de maneira tal que a lamentação e o gemido foram substituídos por cânticos de alegria, ao ponto dos pagãos reconheceram que algo incomum havia acontecido. O texto diz: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus é o Deus que intervém. Clamemos a esse Deus, para que Deus faça uma obra gloriosa e grandiosa para aqueles que não creem, para aqueles que não confessaram em Jesus como Senhor, possam contemplar a mão de Deus, possam contemplar o poder de Deus e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É hora, meus irmãos, de clamarmos a esse Deus: Senhor, restaura-nos, Senhor, muda o quadro que nós estamos vivendo, Senhor. Entre os povos se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O cativeiro, nós sabemos que aconteceu como consequência do pecado do povo. Eles haviam afastado-se de Deus, haviam adorado outros deuses, eles haviam deixado, meus irmãos, a adoração genuína e verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, Deus os castigou. Mas aquele tempo de castigo havia finalizado. Eles estavam voltando para a terra que Deus havia prometido para eles. O poder divino que tinha usado os babilônicos para castigar o seu próprio povo estava agora se manifestando por meio de Ciro, o rei da Pérsia, para estabelecer um decreto misericordioso e benevolente. A intervenção de Deus, meus irmãos, foi grandiosa. E o versículo 3 diz: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Foram grandes as coisas que Deus fez por eles. Foi o Senhor que fez estas coisas grandes por eles. E ele diz: estas coisas grandes foram feitas para a glória do nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É isso que se dizia entre as nações. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Só Deus pode restaurar. E então vemos, meus irmãos, observando esse verso 3, que só Deus pode restaurar de maneira plena.
O Salmo 137, meus irmãos, nos mostra a angústia do povo. Mas agora havia chegado a alegria. Deus coloca sobre o seu povo óleo de alegria em vez de pranto. Essa alegria da restauração que veio da parte de Deus sobre o seu povo trouxe sorriso, trouxe ânimo e forças espirituais para o povo. A nossa língua se encheu de júbilo. Louvores a Deus foram entoados espontaneamente por parte dos judeus, por parte do seu povo. A comunidade judaica e os louvores litúrgicos estavam voltando agora a serem utilizados. Eles estavam glorificando a Deus, eles estavam sacrificando novamente ao Deus vivo e poderoso. Estava na hora, irmãos, de desfrutar das bênçãos de Deus. E só Deus pode nos restaurar completamente. Não adianta, meus irmãos, simplesmente olhar para trás e dizer: outrora fomos abençoados pelo Senhor. Mas o que eles queriam era que agora Deus se manifestasse sobre a vida deles. Era que agora Deus fosse derramado sobre a vida deles. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Foi este o pedido do salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O verso diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, verso 4, como as torrentes do Negueb. O Negueb é o maior deserto da Judeia. O deserto fica 11 meses seco, mas no mês da chuva, as águas correm das montanhas e formam correntes fluentes de águas que abrem as areias do deserto. Havia na parte sul de Israel alguns leitos de rio que passavam uma época seca, quase sem água. Porém, quando chegava a estação das chuvas, se transformavam em torrentes. Ficavam assim por um bom tempo e traziam grande alegria para aqueles que por ali passavam. Assim também o salmista pede que o Senhor encha a nação com o retorno dos exilados que ainda não havia voltado. Ele pede que o Senhor faça vir um enchente de exilados. Pede que Deus restaure o povo de Israel, à semelhança da renovação das águas nos desertos do Negueb. Ele suplicava que Deus fosse derramado, e apenas Deus, meus irmãos, poderia restaurar. E a restauração que viria da parte de Deus seria uma restauração profunda e completa. Não adianta, meus irmãos, podemos buscar restauração em muitas pessoas, em muitas coisas. Podemos buscar restauração até mesmo na sorte. Mas, meus irmãos, devemos compreender que só Deus pode restaurar, e Ele restaura de maneira perfeita e restaura de maneira plena. Se você quer ser restaurado espiritualmente, você precisa estar aos pés do Senhor. Se você quer que a sua família seja restaurada espiritualmente, você precisa clamar a Deus. Você precisa buscar a face do Senhor. Se você deseja que a sua cidade, que o seu estado, que a sua nação volte-se para o Senhor, você precisa voltar-se para Deus e glorificar a Deus e buscar a sua face. Apenas Deus pode restaurar a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E só Deus pode nos restaurar de maneira plena, completa e perfeita. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Vem sobre as nossas vidas, ó Senhor Deus. Enche-nos com Teu Espírito Santo. É isso que nós devemos clamar nesses dias. Senhor, restaura o Teu povo. Restaura aqueles que estão fracos, aqueles que estão cambaleando, Senhor, nesses dias. Levanta, Senhor Deus, o Teu povo e a Tua igreja com autoridade, para que eles sejam anunciadores dessa palavra profética, para que eles declarem que só o Senhor pode restaurar, para que eles digam que o povo precisa se prostrar diante ao Deus vivo, ao Deus dos céus, porque da parte dele é que virá a restauração. Mas a restauração que vem da parte de Deus, ela vem a seu tempo. Apenas Deus pode restaurar. Deus restaura de maneira plena, completa, perfeita, mas a seu tempo, conforme os seus planos e a sua eterna vontade. Perceba que o texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os esforços dos exilados para restabelecer a nação de Israel foi muito grande. Mas eles sabiam, meus irmãos, que apenas Deus poderia restaurá-los. Os que com lágrimas semeiam, diz o autor. O autor sagrado passa a usar outra figura simbólica, o tempo da colheita.
O tempo da colheita era sempre um tempo de alegria. E eles queriam ver a nação de Israel completamente restaurada. O tempo de dor já havia passado, o tempo de angústia, mas ainda havia, meus irmãos, um caminho a ser trilhado. As consequências do pecado sempre ficam. Eles estavam voltando para casa, eles estavam voltando para Jerusalém, eles estavam voltando para a terra prometida, mas 70 anos já haviam passado. Outros povos estavam tentando tomar aquela terra, mas eles estavam voltando para casa. Muita coisa havia sido destruída e perdida. Assim é a consequência do pecado na vida do povo de Deus. Quando nós nos envolvemos com o pecado, nós não paramos para pensar nisso, mas o pecado causa muitos estragos, mas o pecado traz muitas dores, o pecado traz muitas consequências. Talvez nós não observemos rapidamente, nós nem pensemos nisso quando nos envolvemos com o pecado, mas o pecado traz graves consequências e sérias consequências. Mas eles começavam então, meus irmãos, a entender: aquele que começou esta obra tão maravilhosa de restauração haverá de concluir, e nós sairemos com lágrimas semeando, porque com júbilo nós ceifaremos. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sai andando e chorando, esse versículo reforça a declaração dos versos anteriores. O agricultor, ele enfrenta uma tarefa muito difícil. Quando ele sai para semear, ele encontra muitas dificuldades, fatores desconhecidos. E ele se pergunta às vezes: será que haverá chuva? Ou será que virá uma torrente de água muito forte? Será que algumas doenças vão acabar afetando a minha plantação? Será que o gafanhoto e outros insetos vão devorar a safra daquele ano? Será que saqueadores virão para roubar aquilo que eu com muito trabalho plantei? Todos esses são os perigos, os potenciais perigos experimentados por aqueles agricultores. Mas, meus irmãos, o autor compara esses sofrimentos às lágrimas que o agricultor derrama. Essas lágrimas são uma figura de tudo o que Judá passa no cativeiro e tudo o que alguns ainda experimentavam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Meus irmãos, o autor está dizendo que não importava, talvez fosse difícil, mas eles caminhariam semeando com lágrimas, e tenho certeza que da parte do Senhor viria o júbilo, porque assim como Deus havia os restaurado e os livrado do cativeiro na Babilônia, Deus haveria de restaurar completamente a nação de Israel. Haveria de sair, de andar, de chorar, de regar o solo com lágrimas, mas uma coisa é certa: a colheita seria feliz e abundante. Só Deus, meus irmãos, ao observar o Salmo 126, compreendemos isso. Só Deus pode restaurar todas as coisas. Só Deus pode restaurar a nossa nação. E a restauração que vem da parte de Deus é permanente, é plena, é perfeita. Mas Deus sempre dá a restauração a seu tempo. 70 anos passou o povo como no cativeiro, para poder Deus libertá-los segundo os seus planos e propósitos. Não sabemos quando tudo isso irá passar, mas temos certeza que Deus, meus irmãos, é aquele que pode restaurar todas as coisas, e Deus restaurará de maneira plena. E façamos isso, declaremos que Deus pode fazer todas as coisas, vamos anunciar que Deus pode fazer todas as coisas, para que as nações, como diz o texto bíblico, possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. A restauração de Deus é certa, mas a restauração de Deus será a seu tempo. Eu quero finalizar lembrando a você do que está no Salmo 40, versículos 1 a 5. O salmista diz: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, veja, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.
São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esperemos confiadamente em Deus, porque Deus é aquele que pode restaurar de maneira perfeita e restaurará a seu tempo. Nos coloquemos aos seus pés, porque Deus pode fazer novas todas as coisas. Se você precisa de restauração, se a sua família precisa de restauração, se a nossa cidade precisa, se o nosso estado, se o nosso país precisa, então clamemos ao Deus que pode fazer todas as coisas, e Ele fará segundo a sua vontade e fará a seu tempo. Mas clamemos a Deus, nos coloquemos diante do Senhor e esperemos confiadamente pelo Senhor. Vamos orar e vamos assim agradecer a Deus pela sua palavra e vamos dizer como o salmista naquele dia: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Pai Santo, a nossa sorte. Ó Deus grande e poderoso, Deus magnífico, nesse instante nós nos colocamos diante de Ti e suplicamos, ó Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus, restaura a nossa nação, Pai. Restaura, Senhor Deus, o nosso povo. Restaura, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Tu sabes da dor, do sofrimento, da angústia que nós estamos vivendo nesses dias, ó Pai. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Salvador. No Senhor está a nossa esperança. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cura para este mal. Dá, Senhor Deus, a solução para este mal. Dá, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, sabedoria aos nossos governantes. Dá ao teu povo ânimo, alegria, mesmo em meio a dificuldades, eles possam dizer como o salmista, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está sendo difícil, Senhor Deus, nos angustiamos, nós choramos, mas continuamos caminhando, Senhor Deus, certos, ó Pai, que com júbilo nós ceifaremos, que veremos a tua bondade, que veremos a tua misericórdia, e nós bem sabemos, porque a nossa esperança não está unicamente neste mundo, Senhor. A nossa esperança está no Senhor, que nós temos a certeza que viveremos na glória celestial contigo, onde não haverá dor, nem lágrima, nem doença e nenhum outro mal, Senhor. Nós descansamos em Ti. Te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar a vida espiritual daqueles que estão fracos nesses dias, que estão se afastando, que estão se esfriando, ó Senhor Deus. Que o Senhor os restaure em nome de Jesus e os prepare para o que o Senhor tem para a Tua igreja nesses dias. Ó Deus Santo e poderoso, opera grandiosamente para que os incrédulos, para que as nações pagãs possam declarar: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E assim exaltarem e glorificarem o Teu santo nome. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e nós colocamos no Senhor a nossa confiança. Ó Deus Santo e poderoso, sê conosco e ajuda-nos nesses dias, assim como o Senhor livrou, ó Pai Santo, o Teu povo do cativeiro e os restaurou, que o Senhor também nos livre deste grande mal, Senhor. Livre o Teu povo deste grande mal e restaure-nos, ó Senhor, no nome de Jesus, para que as nações percebam que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Alegra-nos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Alegra-nos, ó Pai, que os nossos corações se encham de alegria e de júbilo, que a nossa boca se encha de riso e de louvores, e exalte o Teu nome nesses dias, porque a nossa esperança não está nos homens, mas a nossa alegria e esperança está em Ti. Assim, Senhor Deus, abençoa-nos, assim, Senhor Deus, fortalece-nos e guia-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer. É esta, Senhor Deus, a nossa oração, agradecidos por tudo, e nós te oramos assim no nome de Jesus. Invoquemos, meus irmãos, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.